você? Qual é a sua visão? Você que nos acompanha, está aí em casa, você tem entendido que a mídia é um forte instrumento de evangelização? Ou você é daqueles que acha que isso aqui é palanque, que é só exposição, que não deve ser usado? Ainda tem dúvida se os meios de comunicação são de Deus ou se são do diabo? Eu espero que o programa de hoje te ajude a refletir, te ajude a tomar uma posição e te ajude a criar coragem para usar todos os meios de comunicação, inclusive aí as redes sociais, que com certeza você está envolvido com elas, para também divulgar o amor de Jesus, cumprir o ID de Jesus, que é isso que a gente acredita, né? Essa questão da mídia, né? Mídia como exposição do Evangelho de Cristo. Dá mesmo para a gente medir quantas pessoas são alcançadas? Como é que se faz isso? Eu acho meio assim, relativo. Uhum. Agora, dá medir, assim, né? Mas você tem um feeling disso aí. Uhum. Você vê como o Evangelho se espalhou no Brasil. Uhum. Como o Evangelho cresceu no Brasil depois que as igrejas se preocuparam mais em usar as mídias, e inclusive as redes sociais, como o Evangelho espalhou, como o Evangelho cresceu, as programações se tornaram maiores, mais fortes, né? Pessoas que não podiam pagar uma televisão, uma rádio, usam a mídia social e tem essas programações lotadas hoje também. Né? Cresceu. Não dá para mensurar assim, tipo, olha, crescemos 5 milhões. 297,8 pessoas. Não dá para fazer isso. Mas que cresceu, cresceu. Com certeza. Você pega, por exemplo, um post bem elaborado de um pastor, de um ministro da palavra, um vídeo. Hoje a internet é a internet dos vídeos. Desculpa, gente. Hoje a internet é a internet dos vídeos. E você pega um pastor que faz, por exemplo, um vídeo falando, olha, eu estou aqui terminando de preparar meu sermão, talvez no gabinete pastoral, e ele posta isso, um material curto, bonito, objetivo. Num post normal falando, olha, hoje tem culto, 19 horas ou 10 da manhã, seja qual for o horário, tem, sei lá, 300 curtidas, dependendo da proporção da igreja. Quando tem um vídeo, aí você coloca uma média de 12 vezes mais. E automaticamente você tem um resultado na igreja também. Então, eu acredito assim, a gente fala muito de TV, de rádio, mas assim, a internet hoje é o grande caminho de acesso e de penetração na população de uma maneira geral. Então, você pode ter conteúdos evangelísticos, que na minha opinião é o principal, que a mídia social é um canal para público externo da igreja, é o principal objetivo. Você pode ter um conteúdo informativo, o evento tal, dia tal, horário tal, batismo, seja qual for a programação da igreja. Você pode ter um conteúdo interativo, de criar uma hashtag, e aí todo mundo ali clica e tem acesso a todas aquelas informações, faz alguma promoção, algum evento com aquela hashtag criada, por exemplo. E você pode ter devocional também, um versículo bíblico, um plano de leitura coletivo da igreja, seja qual for. Mas seja qual for o conteúdo, a maneira como a igreja vai se relacionar com as mídias sociais, eu acredito que você tem que ter pessoas capacitadas. Não é só quem está disponível. Eu penso muito nisso e acredito nisso. Então, seja alguém que já está estudando ou alguém que tem interesse, um pouco mais de conhecimento, para ele ter um pouco da visão do que está acontecendo lá fora, trazer informações, trazer tendências, isso veio para acrescentar com certeza. Eu acredito que cada vez mais a capacitação dessas pessoas envolvidas nas igrejas, nos ministérios, só tem para evoluir na pregação do Evangelho. Mas sempre o que sobra como adoração a Deus não é o meu currículo, não é o quanto eu sei fazer bem, é o quanto eu obedeço. Eu vivo isso na prática. Muitas vezes meu pastor, meu apóstolo Rina fala, olha, vamos fazer isso. Não é por aí. Mas é o que o senhor quer, vamos fazer. E dá certo. Porque eu aprendi que obedecer é o melhor que eu tenho para entregar como adoração a Deus. Não é o meu portfólio, não é o meu currículo, os anos que eu dei aula na faculdade, que eu lecionei, que vai trazer a glória de Deus e o resultado daquilo. Então, a capacitação, a técnica com a obediência, eu acredito que é a chave perfeita para você ter um amadurecimento da igreja na comunicação, mas sem fugir da essência. Falou tudo, Thaís. É o que eu acredito, é o que eu penso. É verdade, é verdade, é verdade. E nós temos um entendimento que trazer profissionais para o campo da mídia gospel traz qualidade. E o público, tanto gospel e ainda mais secular, hoje está muito exigente. Sim. Então, você fazer um vídeo bem trabalhado, bem editado, né, uma programação com uma boas novas, chique, abençoado, né, de qualidade.
isso é muito importante, nosso ministério. E traz resultado mesmo, traz. Nós não temos dimensão, é imensurável onde nós chegamos, mas temos a certeza que estamos cumprindo o ID do Senhor por sua multiforme, inclusive redes sociais, que hoje é um campo vasto e fácil de trabalhar. É interessante, agora, quanto a retorno, eu estava pensando aqui, o retorno. A televisão, isso aqui no meu ponto de vista, a televisão ela dá um retorno para nós, de volta, do feedback, assim, a médio e longo prazo. O rádio dá um retorno mais a curto prazo. É mais rápido o retorno do rádio. E a mídia social é imediata. É verdade. É imediato. Agora, né? E você tem algumas ferramentas que você consegue saber a mensuração disso. Você consegue... Como que eu quero mensurar isso? É engajamento? É compartilhamento? Você consegue ter os parâmetros que você, já como igreja... o rádio não tem isso e a televisão não tem, mas a mídia social já tem mais como mensurar. Qual é o tipo de retorno que eu quero ter, né? Que métrica que eu vou usar? Exatamente. E é isso, um instrumento, um recurso para diferentes situações, para diferentes momentos, né? Você estava falando de capacitação e eu queria complementar, o Luciano também estava falando dessa questão, porque a própria Bíblia nos ensina, né? O Senhor diz isso para a gente, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Sim. Isso significa, faz bem, procura aprender, te aperfeiçoa, faz o melhor que você puder, né? E muitas vezes a gente acha isso, acha que o teatrinho que a gente faz na igreja, aquelas apresentações que pode ser feito de qualquer jeito. Não, mas é televisão, eu vou falar na televisão, eu vou pregar na televisão, fazer um programa de televisão. Pô, não tem problema, eu não preciso me preparar, é só chegar lá e falar. Não é isso, não é isso, né? Verdade, a gente tem que ser profissional no sentido da capacidade. Tem que ser excelente. Excelente. Faça com excelência. Hoje esse versículo terminaria assim. Faça com excelência. Excelência, exatamente. É melhor até, né, pastor? Diz muito melhor do que conforme as tuas forças. Mas e aí, essa questão, quando a gente fala nessa questão de profissionalização, algumas pessoas dizem que o crescimento, né, dos canais de rádio, televisão, essa coisa toda, industrializaram o evangelho. Estão trazendo para uma caixinha, aí fica tudo igual, todo mundo agora quer ser pregador de televisão, de palco de televisão, de internet, dessa coisa toda. Pregador de rádio, o que é que vocês acham? Industrializou ou não? É porque eles acham, alguns acham que é fácil e que é uma massa de bolo, né? Uma receita. Alguns esquecem que também tem um lado do chamado, tem a vocação, tem a unção que Deus dá. Existem pastores e ministérios, né, diversos para várias áreas, várias atuações. Então, algumas pessoas podem achar que ele está lá, dá certo, vou fazer também. E não é assim. Não basta ter o dinheiro para pagar a mídia, não basta ter acesso financeiro. Tem que também ter a unção e o coração, né? Qual é o propósito que eu estou ali? Deus sabe. O que eu estou fazendo? Eu quero virar artista ou eu quero divulgar o evangelho? Né? Então, tem toda essa por debaixo, o fundo de pano, o mundo espiritual, que Deus que dá a capacitação e a condição. E não somente o capital, que eu vou lá e entro na TV e acabou. Não é só isso. Senão eu nem estaria aqui. É verdade. Eu acho que o grande desafio é manter o caráter. Porque quando você tem uma exposição, é um artista, seja um comunicador, um músico, um ministro da palavra, alguém que atua em qualquer área que você tenha visibilidade, o grande desafio é você manter o caráter. Porque a essência ela se perde quando você não tem o caráter formado em Cristo, na sua raiz, sendo moldado, sendo adaptado no dia a dia, aperfeiçoado, com discipulado. Eu acredito muito nisso, né? Thaís, é isso aí, você tá indo bem, é isso aí. Indo bem. Nesse sentido mesmo, isso aí. Só que isso é um conflito, justamente pessoas às vezes que estão na TV, que eu falo que são crentes mariposa às vezes, né? Que quando acende a luz ele brilha, quando apaga a luz ele apaga também, tá me entendendo? Tem uma vida muito pública, muito legal, mas a vida privada deles é uma privada. Tem que ser um vagalume, Isso é um problema. Tem que ser um vagalume. Isso é um problema, porque a mídia, ela atrai muito artista, né? E se a pessoa verdadeiramente se despir daquele espírito de artista, e se colocar na condição
de um instrumento na mão de Deus, né? Eu sou um instrumento de Deus aqui para abençoar uma nação, para abençoar um povo, abençoar, trazendo a essência, o caráter, a vida de Deus, com conteúdo, não simplesmente com dinheiro para pagar aquele espaço, mas com conteúdo para abençoar. Meu Deus, aí arrebenta, né? Agora, esse meio atrai muita gente totalmente descomprometida. É por isso que, né, porque desculpa, é só para fazer uma colocação também, porque, na verdade, essa coisa, né, de você começar a ter visibilidade, às vezes mexe com o ego. Sim. Só que é importante entender que essa visibilidade, ela tem que ser exatamente para a visibilidade do comportamento de Cristo, do perfume de Cristo, né? Que ele tem que seguir você onde você estiver, na frente da telinha, por trás da telinha, quando você está, né, num lugar que, de repente, nem todos estão te vendo, mas alguém está, e aquela pessoa que, de repente, vai ver você, e vai dizer, puxa, mas olha só, ele lá, Ezequiel Teixeira, caramba, hein, como é que é? E o cara vai lá e fala, e faz, e acontece, né? Então, essa coisa da responsabilidade eu acredito. de poder colocar, né, na mídia a palavra de Deus e falar do amor de Deus. Efésios fala, né, que assim, todas as coisas que estão escuras, você conhece a raiz dela quando você traz a luz da palavra de Deus, né? A essência, né? O começo. E muitas vezes, assim, não era o momento de estar ali ou de falar em público porque a raiz não foi trabalhada, não foi curada. Então, seja qual for o objetivo ou, em contrapartida também, a palavra fala que há tempo e há fora de tempo que se pregue a palavra do Senhor, né? O que eu penso é que, seja qual for a forma, o meio de comunicação, o canal, precisa ter um caráter transformado, né? Um caráter renovado por Deus, assim, na humildade, no discipulado, no dia a dia, porque é isso que quando você traz a luz, vem e as obras ficam, né? Os frutos permanecem, né? Eu tenho um segredo muito simples que eu tenho levado comigo ao longo desse pequeno tempo. Sou aprendiz, apóstolo. Lembrar, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, até bonita, mas não lembra da história. Então, eu não esqueço como eu casei, eu não esqueço meus primeiros empregos com 15 anos de idade, 14. Eu não esqueço das minhas primeiras ovelhas que Deus me confiou, das sapatas que eu cavei, das folhetos que eu colei nos postes, coloquei na casa. Eu não esqueço. Eu sempre estou lembrando, toda vez que eu vejo uma exaltação de Deus na minha vida, eu lembro daquele passado e sou grato a Deus e valorizo o presente. Valorizo. Então, esse é um meio que eu conduzo para eu valorizar cada dia um degrau que Deus me dá para subir, honrando sempre de onde eu vi. A educação dos meus pais, humilde, tudo, mais sérios. Então, isso aí também é muito importante para quando você, Deus te exaltar, não cair. Não cair, porque muitos caem pela exaltação de Deus. É isso aí. Muito bem. Ele estava falando, estava lembrando do meu início, né? Eu comecei, assim, num lugar muito simples, muito humilde. E Deus me dá uma visão de coisas muito grandes, assim, eu via coisa muito grande. E aqui no meu ouvido vinha uma voz e dizia assim, não despreze o dia das coisas pequenas. Os pequenos começos. É impressionante. Aí parecia um paradoxo, né? Deus me mostrava. Ao mesmo tempo que Deus me mostrava coisas grandes, o mesmo Deus falava aqui comigo, não despreze o dia das coisas pequenas. E eu vim entender que justamente são nos dias das coisas pequenas que Deus gera as coisas grandes para nós. Amém, é verdade, é verdade, é verdade. Na visão de vocês, quais são os principais desafios ainda, né, dessa questão da igreja e da mídia, né, para que a gente alcance consistência, para que tenha profundidade no trabalho, para que cada dia mais a igreja midiática possa efetivamente crescer? Logo depois do nosso último intervalo. Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima.